Seja bem-vindo à nossa segunda aula deste nosso programa de formação para integrar as tecnologias de informação e comunicação à nossa realidade da educação adventista. E estamos conversando um pouquinho sobre o livro didático digital. Na aula passada conversamos um pouquinho sobre o livro didático, suas características e possibilidades de utilizarmos o livro didático digital. Mas é provável que você tenha terminado a aula e pensado, como eu vou utilizar o livro didático digital? E eu gostaria de poder conversar sobre o livro didático digital e suas características um pouquinho com você. O livro didático, nós conversamos anteriormente, é guia para a aprendizagem. E eu gostaria de retomar desse ponto. O livro didático é um guia e não uma forma. Isso significa que é preciso... O livro didático ele não deve engessar o processo educacional. O livro didático ele permite flexibilidade. Flexibilidade sim, porque o processo educacional é um processo que envolve pessoas. E as pessoas são diferentes, as pessoas aprendem de forma diferente. E é preciso que nós tenhamos flexibilidade para alcançar os nossos objetivos. Vejamos um exemplo de história. Bom, história não é bem a minha área. Os que me conhecem sabem que a minha área é a área humana da matemática. Mas suponhamos que estejamos discutindo sobre a Segunda Guerra Mundial. O livro apresenta fatos importantes sobre a Segunda Guerra Mundial, mas o livro não conta toda a história da Segunda Guerra Mundial. É o professor quem deve enriquecer esta história e levar os alunos a buscar mais, a inquirir, descobrir mais. Recentemente estava na casa de um amigo e estávamos conversando um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre um olhar português. Eu descobri coisas que eu não imaginava. O professor deve levar o aluno a inquirir, a descobrir mais. O professor é quem estabelece as ênfases na sua abordagem. É o professor que define o momento adequado de estudar isso com os seus alunos. É o professor que define as sequências do processo educacional. Lembramos que o livro é uma ferramenta. O professor é o mestre. É ele quem conduz o processo de aprendizagem na sua sala. Por falar em flexibilidade, queria conversar um pouquinho sobre objetos educacionais. E por que não dizer apps educacionais, já que estamos conversando sobre tablets. Existem vários disponíveis e com muitas possibilidades. Existem apps que nos permitem ilustrar de forma dinâmica e agradável aquilo que no passado nós o fazíamos apenas com uma imagem estanque, sem muita graça. Eu estou apresentando aí para vocês alguns exemplos de apps na área de biologia. Imagine você ver o coração animado, vê-lo por dentro. Olha que coisa linda. Nas minhas mãos não tem muita utilidade, porque eu não sou da área, mas nas mãos de um professor competente é uma tremenda aula. Existem apps que nos permitem envolver os alunos. Eu estou apresentando aqui um exemplo de física. Esse app, li recentemente num artigo, chama Solar Walk. Ele permite que o aluno, como que se ele caminhasse por entre as estrelas, ele possa viajar pelo espaço. Imagine você ter esta nova perspectiva, como se você estivesse viajando pelo espaço. Os apps permitem envolver os alunos. Os apps podem nos permitir interagir com os alunos. Eu estou apresentando aqui um exemplo de um app que nos permite interagir com os alunos. Eu gosto bastante e nós temos utilizado e vamos utilizar no nosso módulo presencial na próxima segunda-feira. É o Socrative. O Socrative permite discutir com os alunos de uma forma diferente e pode dinamizar o processo educacional. Bom, existem apps para diferentes possibilidades, mas eu gostaria de mais uma vez retomar da onde começamos. Flexibilidade. O processo educacional requer flexibilidade. Os apps são excelentes ferramentas de apoio, mas o que é excelente para mim pode já não se adequar à sua realidade. Então, os apps precisam se encaixar à sua necessidade educacional. Por isso, durante esta semana, nós estaremos disponibilizando para vocês diferentes possibilidades de aplicativos. Você deve procurar aquela possibilidade que melhor se encaixa à sua necessidade. Bom, e os livros didáticos? Eu queria dizer uma coisa para vocês. Os livros didáticos
não são repositórios, nem de conteúdos, nem de aplicativos. Os livros didáticos, eles podem, no entanto, ser um elemento integrador destas diferentes possibilidades de tecnologias, de informação e do conhecimento. Este é um conceito mais amplo que é apresentado pelo professor Francis Ley. E ele escolheu um nome diferente para este conceito e ele o chama de Pedagoguer. Vocês vão conhecer, mas este conceito em que ele propõe, o Pedagoguer, na sua perspectiva, é a sistematização, na integração dos elementos de hardware, software, alunos e professores e conteúdos no contexto educacional. Bom, para isso nós precisamos pensar em 4 dimensões ao integrarmos as tecnologias de informação e comunicação no contexto da sala de aula, particularmente no que diz respeito ao livro didático digital. A primeira dimensão, na sua perspectiva, são as dimensões das interações. As interações aluno-conteúdo, aluno com outro aluno, aluno com professor e professor com conteúdo. Estas dimensões são dimensões que podem ser contempladas no livro didático digital. As dimensões dos recursos do que diz respeito, que são diferentes dos recursos disponíveis no livro impresso. Por exemplo, no livro didático digital é possível atender a diferentes necessidades educativas especiais que nós não conseguimos fazê-lo com o livro impresso. É possível fazer hiperligações de diferentes conteúdos dentro do mesmo livro e dentro de outros livros disponíveis para o aluno. Então, a gestão destes recursos, ela pode ser diferenciada ao utilizarmos um livro didático digital. A terceira dimensão é a dimensão ligada à assistência à aprendizagem do aluno. Olha, no livro didático digital é preciso ter possibilidades de você rascunhar, de você fazer notas, de você se ligar a outras possibilidades como mapas, dicionários. Esses são recursos de assistência à aprendizagem. E a quarta dimensão, na sua perspectiva, são os recursos de gestão do ensino e da aprendizagem. As possibilidades de que você possa agendar suas tarefas, exercícios, marcar o que você vai fazer, processos ligados à sua rotina estudantil que você pode fazê-lo utilizando uma versão digital do livro didático. Um outro estudo com relação às características de um livro, desejáveis de um livro didático digital, é este estudo que foi realizado em Taiwan, com alunos do ensino fundamental, no nosso caso, as séries finais do ensino fundamental. Este estudo visou também a produção e teste de um livro didático digital que é utilizado pelos alunos nesta região. E nesta perspectiva foram contempladas 3 dimensões que nós temos trabalhado também no livro didático digital para a educação adventista. A primeira dimensão diz respeito à contextualização. Num livro é possível integrarmos mídias que não é possível no livro impresso. Por exemplo, um vídeo, links, aplicativos, isso pode estar no livro didático digital. Agora, estas mídias, elas não devem estar ali de forma aleatória apenas para ilustrar. As mídias, elas precisam estar contextualizadas com o que o livro didático está apresentando. Elas devem atender às necessidades dos estudantes para compreender aquele assunto. Uma segunda característica necessária a um livro didático digital é a personalização do processo de aprendizagem. Para isso, é preciso que o livro didático tenha em si integradas ferramentas de interação que possam personalizar a experiência do aluno com o seu e-book. Ele pode personalizar com blocos de notas, marca-textos e outras possibilidades que lhe permitam interagir com aquilo que ele estudou. E a terceira dimensão é a dimensão da externalização. Ora, se existe algo
que tem tornado as tecnologias de informação e comunicação tão evidentes nos momentos que nós vivemos é a possibilidade de interagirmos com outras pessoas. E por que não fazer isso ao estarmos estudando com o nosso livro didático digital, reforçando conexões de aprendizagem com outros colegas? Isso reforça a relação entre pares e propicia uma melhor aprendizagem. Bom, essas são algumas características que nós podemos esperar ter em um livro didático digital. Agora, como isto se apresenta no livro didático digital para a educação adventista? Como é que nós, professores, podemos nos apropriar destas possibilidades? Eu gostaria de terminar mais esta aula lembrando: o livro didático, na versão impressa ou digital, deve ser um guia. E na próxima aula, ao verificar como isso pode ser usado na sua prática, gostaria de conversar sobre o livro didático digital como um guia para o processo de aprendizagem. Que Deus os abençoe nos seus estudos ao longo desta semana.